Apenas 2 dias depois do casamento, meu genro apareceu em minha casa com um tabelião. Acabamos de vender esta casa. Você vai se mudar para uma casa de repouso. Seu sorriso presunçoso prometia uma vitória rápida sobre o velho. Mas eu respondi calmamente: ótimo. Vamos passar na delegacia primeiro. Eles estão muito interessados no que enviei sobre você. Essas palavras mudaram tudo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e escreva nos comentários que horas são onde você está agora. Preston, Lilian e eu precisamos de um lugar próprio para começar nossa família de verdade. Philip se inclinou para a frente, sua taça de vinho refletindo a luz fraca do restaurante. Sua casa seria perfeita para um jovem casal. As palavras me atingiram como água gelada. Coloquei o garfo na mesa, e o bolo de casamento ainda doce na minha língua começou a ficar amargo. 2 dias atrás tínhamos comemorado o casamento deles e agora isso. Philip, essa é minha casa. Minha voz permaneceu firme, mas minhas mãos encontraram a borda da mesa. Eu construí isso com minhas próprias mãos há 20 anos. Lilian se moveu entre nós, sua aliança refletindo a luz da vela. A cabine íntima do Golden Oaks de repente pareceu sufocante. Outros clientes riam nas mesas próximas, alheios à bomba que acabará de explodir na nossa. Mas você é apenas uma pessoa em uma casa tão grande. O sorriso de Philip nunca vacilou. Não é prático. E na sua idade, você não preferiria algo mais administrável? Na minha idade. 68 não era antigo, mas Philip falou como se eu tivesse um pé na cova. A taça de champanhe tremeu em minha mão. Nós cuidaríamos muito bem dele, ele continuou, estendendo a mão para tocar a de Lilian. Pense nisso. Seus netos vão brincar nesses quartos algum dia. Os olhos de Lilian dispararam de um para o outro. Pai, Philip, por favor, não briguem. É para ser um dia feliz. Feliz? Eu tinha escrito um cheque de $15.000 para a recepção do casamento deles. As flores da cerimônia ainda estavam murchas no centro da nossa mesa, com as pétalas ficando amareladas nas bordas. Philip, eu me endireitei no assento. Na minha idade, ainda sou forte o suficiente para tomar decisões sobre minha própria propriedade. Você pode ficar por alguns dias enquanto encontra seu próprio lugar. Sua expressão confiante cintilou. Por um momento, algo frio passou por trás de seus olhos antes que a máscara encantadora retornasse. Claro, Preston, eu entendo completamente. Mas seu tom ficou mais severo. É só que os preços dos aluguéis hoje em dia e com o salário de professora da Lilian. Nós vamos dar um jeito, querida. Lilian apertou a mão dele, mas percebi a preocupação em sua voz. O dinheiro sempre foi escasso para ela. O maxilar de Philip se contraiu quase imperceptivelmente. Eu esperava que pudéssemos discutir isso em família. Afinal, qual o sentido de manter um bem tão valioso quando ele pode beneficiar a todos nós? Bem valioso? Não é minha casa. Não era o lugar onde eu carreguei minha esposa até a porta. Onde Lilian deu seus primeiros passos, onde Margarete passou seus últimos dias, um trunfo. O jazz de fundo agora parecia zombeteiro. Casais em outras mesas compartilhavam conversas íntimas, enquanto o meu se desfazia em tempo real. Um garçom passou deslizando, enchendo copos de água com sua invisibilidade praticada. A resposta é não. Cada palavra saiu mais forte que a anterior. Encontre seu próprio lugar. Philip se recostou, seu sorriso se tornando frágil. Bem, certamente podemos discutir mais sobre isso quando as emoções não estiverem tão à flor da pele. Emoções? Como se querer manter minha própria casa fosse racional. O rosto de Lilian se contraiu levemente. Talvez devêssemos ir para casa. Lá. Ela se referia à minha casa, onde eles estavam hospedados desde a lua de mel, onde Philip já tinha começado a fazer perguntas sobre o sistema de aquecimento, os impostos sobre a propriedade. Apenas 2 dias depois do casamento, meu genro apareceu em minha casa com um tabelião. Acabamos de vender esta casa. Você vai se mudar para uma casa de repouso. Seu sorriso presunçoso prometia uma vitória rápida sobre o velho. Mas eu respondi calmamente: ótimo. Vamos passar na delegacia primeiro. Eles estão muito interessados no que enviei sobre você. Essas palavras mudaram tudo.
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e escreva nos comentários que horas são onde você está agora. Preston, Lilian e eu precisamos de um lugar próprio para começar nossa família de verdade. Philip se inclinou para a frente, sua taça de vinho refletindo a luz fraca do restaurante. Sua casa seria perfeita para um jovem casal. As palavras me atingiram como água gelada. Coloquei o garfo na mesa, e o bolo de casamento ainda doce na minha língua começou a ficar amargo. 2 dias atrás tínhamos comemorado o casamento deles e agora isso. Philip, essa é minha casa. Minha voz permaneceu firme, mas minhas mãos encontraram a borda da mesa. Eu construí isso com minhas próprias mãos há 20 anos. Lilian se moveu entre nós, sua aliança refletindo a luz da vela. A cabine íntima do Golden Oaks de repente pareceu sufocante. Outros clientes riam nas mesas próximas, alheios à bomba que acabará de explodir na nossa. Mas você é apenas uma pessoa em uma casa tão grande. O sorriso de Philip nunca vacilou. Não é prático. E na sua idade, você não preferiria algo mais administrável? Na minha idade. 68 não era antigo, mas Philip falou como se eu tivesse um pé na cova. A taça de champanhe tremeu em minha mão. Nós cuidaríamos muito bem dele, ele continuou, estendendo a mão para tocar a de Lilian. Pense nisso. Seus netos vão brincar nesses quartos algum dia. Os olhos de Lilian dispararam de um para o outro. Pai, Philip, por favor, não briguem. É para ser um dia feliz. Feliz? Eu tinha escrito um cheque de $15.000 para a recepção do casamento deles. As flores da cerimônia ainda estavam murchas no centro da nossa mesa, com as pétalas ficando amareladas nas bordas. Philip, eu me endireitei no assento. Na minha idade, ainda sou forte o suficiente para tomar decisões sobre minha própria propriedade. Você pode ficar por alguns dias enquanto encontra seu próprio lugar. Sua expressão confiante cintilou. Por um momento, algo frio passou por trás de seus olhos antes que a máscara encantadora retornasse. Claro, Preston, eu entendo. Margaret me deu quando me aposentei da engenharia. Para todas essas ideias martelando na sua cabeça, ela disse. Março de 2025. Escrevi a data cuidadosamente. Philip Green fez uma reivindicação sobre a propriedade da casa durante o jantar de celebração do casamento, alegando preocupações práticas e mencionando minha idade repetidamente. Lilian se sente desconfortável, mas apoia o marido. A caneta parecia pesada na minha mão. Que tipo de homem faz isso? 2 dias depois de um casamento que paguei. Ele quer minha casa. Não estou pedindo para comprar, nem sugerindo que vendamos e dividamos os lucros. Quer que me entreguem como se eu fosse uma velha idiota pronta para ir para um asilo. Deixei a caneta de lado e fui até a janela. A rua parecia pacífica. Luzes da varanda brilhando, televisões piscando atrás das cortinas. Famílias normais vivendo vidas normais. Não lidar com genros que falavam sobre bens valiosos na hora do bolo de casamento. De volta à mesa, abri meu laptop, extratos bancários, registros de propriedade, documentos de seguro, números que representam uma vida inteira de planejamento cuidadoso. A casa valia 400 mil, talvez mais no mercado atual. Minha pensão e minhas economias durariam mais 20 anos, talvez 30 se eu fosse cuidadoso. Philip sabia de tudo isso de alguma forma. Suas perguntas durante o noivado não pareciam invasivas na época, apenas um futuro genro demonstrando interesse em assuntos familiares. Agora eles pareciam reconhecimento. Como está sua situação com o imposto predial, Preston? Esse bairro deve ter ótimas taxas de valorização. Você já pensou no que fará com todo esse espaço no futuro? Eu respondi honestamente, orgulhoso da minha estabilidade financeira, orgulhoso de mostrar ao noivo de Lilian que ela vinha de uma família segura. A foto de Margaret refletiu a luz do abajur, seus olhos pareciam observar enquanto eu trabalhava. O que ela diria sobre essa situação? Ela sempre foi melhor com as pessoas do que eu, melhor em ler motivos ocultos. Confie, mas verifique, ela costumava dizer. As pessoas mostram quem são se você prestar atenção. Eu estava feliz demais com o noivado de Lilian para prestar a devida atenção, grato demais por ela ter encontrado alguém depois do divórcio dela, 3 anos atrás, aliviado demais por ela parecer resolvida e contente. O diário ficou aberto, esperando por mais observações. Peguei a caneta novamente.
Philip Green, 38 anos, consultor de negócios, afirma ajudar pequenas empresas a melhorar a eficiência, trabalha em casa, viaja ocasionalmente para atender clientes, nunca mencionou empresas específicas ou demonstrou conhecimento detalhado de negócios durante as conversas. Quanto mais eu escrevia, mais perguntas surgiam. O que exatamente Philip fazia para trabalhar? Eu nunca o tinha visto em um prédio comercial propriamente dito, nunca o tinha ouvido atender chamadas de negócios em casa. Sua renda parecia adequada, mas não excessiva. No entanto, ele a pediu em casamento com um anel de 2 quilates que deve ter custado $20.000. Fechei o diário e peguei meu telefone. Amanhã eu começaria a fazer perguntas, começando com uma ligação para Edward Loy. Meu advogado cuidou do patrimônio de Margaret, conhecia minha situação financeira e entendia o valor da discrição. Havia algo errado com Philip Green. Muito errado. As sacolas de compras pareciam mais pesadas do que o normal quando cheguei à garagem na quinta-feira à tarde. 2 dias de sono agitado desde aquele confronto no restaurante me deixaram exausto. Cada sombra parece esconder novas ameaças à minha paz de espírito. Sale Brown se endireitou em seu canteiro de flores quando saí do carro, seu rosto envelhecido exibia a expressão de um homem com notícias urgentes para compartilhar. Preston, ele cruzou do seu quintal para o meu com passos rápidos. Preciso te contar uma coisa importante. Coloquei as compras no capô do meu carro. Os antigos instintos policiais de Sale são evidentes em seu tom sério. O que está acontecendo? Ontem à tarde, Philip trouxe alguém para sua casa. Sale olhou para minha porta da frente e depois para mim novamente. Tipo de executivo, de terno, carregando uma maleta e algum tipo de dispositivo de medição. Meu sangue gelou. O que eles estavam fazendo exatamente? Caminhando pela propriedade, medindo coisas, tirando fotos. O cara estava anotando tudo num caderno. Os olhos de Sale se estreitaram. Pareceu-me uma avaliação profissional. Trabalho realmente completo. De repente, as compras pareceram insignificantes. Quanto tempo eles ficaram lá? Cerca de 1 hora, talvez mais. Philip tinha as chaves. Deixe-o entrar também. A expressão de Cecil mostrou que ele entendia as implicações. O cara passou muito tempo no seu quintal. Mediu a linha da cerca. Tirei fotos da fundação. Minhas mãos se fecharam em punhos. Imaginei que você soubesse disso. Caso contrário, eu teria ligado antes. Obrigado, Sale. Esta é uma informação muito importante. Peguei as sacolas de compras com as mãos trêmulas. Muito importante mesmo. Lá dentro, deixei as sacolas no balcão da cozinha e fui direto para o meu escritório. O computador demorou uma eternidade para inicializar, cada segundo parecendo 1 hora, enquanto minha mente corria pelas possibilidades e pelo histórico do navegador. Se Philip tivesse usado meu computador, haveria vestígios. O histórico de pesquisa foi carregado e meus piores medos se materializaram na tela. Na quarta-feira à tarde, enquanto eu estava na loja de ferragens, alguém fez uma pesquisa extensa: avaliadores de imóveis, subúrbios de Chicago, serviços de avaliação imobiliária, empresas de venda rápida de imóveis, compradores à vista, imóveis residenciais. Cada termo de pesquisa atingiu como um golpe físico. Rolei a página para baixo e encontrei mais. Requisitos legais, transferência de propriedade, Illinois, procuração, transações imobiliárias, programas de assistência a proprietários idosos. Minhas mãos tremiam enquanto eu clicava nos sites visitados. Serviços de avaliação profissional, empresas que prometem vendas rápidas por dinheiro, escritórios de advocacia especializados em transferências de propriedade para idosos. Philip não tinha apenas trazido um avaliador para minha casa. Ele pesquisou todo o processo para tirá-lo de mim. A cadeira rangeu quando me inclinei para trás, processando a magnitude de sua decepção. Este não foi um pedido espontâneo feito durante o jantar tomando vinho. Esse foi um plano calculado, provavelmente levado meses para ser elaborado. Pensei no período de noivado, nas perguntas cuidadosas de Philip sobre minhas finanças, no interesse dele em minhas rotinas diárias. Ele estava me avaliando como um alvo desde o começo? Meu telefone vibrou. Mensagem de texto de Lilian. Pai, você está se sentindo melhor? Philip disse que você parecia chateado no jantar. Talvez possamos conversar hoje à noite. Falar.
Philip queria conversar novamente, provavelmente para apresentar sua proposta razoável apoiada por avaliações profissionais em pesquisa jurídica. Fiquei olhando para a tela, a evidência era clara como a luz do dia. Com dedos trêmulos, peguei meu telefone e disquei o número de Edward Loy. Isso era mais do que apenas querer minha casa. Isso foi uma fraude sistemática e eu precisei de ajuda profissional imediatamente. Escritório de Edward Loy. Esta é a Sandra. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o telefone com mais força. Sandra, aqui é Preston Weaver. Preciso falar com Edward imediatamente. É urgente. Ele está com um cliente, o Sr. Weaver. Posso pedir para ele retornar sua ligação? Diga a ele que é sobre fraude. Fraude imobiliária. As palavras soaram estranhas na minha boca. Diga a ele que meu genro, Philip Green, está tentando roubar minha casa. Uma pausa. Vou buscá-lo imediatamente, senhor. O peso se estendia infinitamente. Eu controlei meu ritmo de estudo. O histórico do navegador ainda brilhando na tela do computador como evidência de um crime já cometido. Preston. A voz de Edward imediatamente demonstrou preocupação. Sandra disse algo sobre fraude envolvendo seu genro, Philip Green. Forcei a palavra a ser dita entre dentes. Ele está planejando tomar minha casa, Edward. Tenho provas de que ele está pesquisando como fazer isso legalmente. O silêncio da parte de Edward durou muito tempo. Philip Green, você disse. Sim, ele se casou com minha filha há 2 dias, e agora ele é Preston, preciso que você se sente. O tom profissional de Edward mudou para algo mais urgente. Dê-me um momento para verificar algo em meus arquivos. Ouvi cliques no teclado, papéis farfalhando, os sons familiares da abordagem metódica de Edward aos problemas legais, mas seu tom sugeria que isso não era rotina. Preston, tenho 3 casos ativos envolvendo Philip Green. Cada palavra me atingiu como água gelada. Ele é especialista em fraudes imobiliárias direcionadas a proprietários idosos. A sala girou ao meu redor. Você está dizendo que ele já fez isso antes? Seu padrão é consistente. Case-se com pessoas de famílias, ganhe confiança e então use documentos falsos para reivindicar a propriedade. A voz de Edward assumiu um tom completamente profissional, como se ele estivesse lendo arquivos de um caso. As vítimas são sempre homens na faixa dos 60 ou 70 anos, sempre viúvos recentemente, sempre com filhos adultos e com dificuldades financeiras. Minha mão livre encontrou a borda da mesa para se apoiar, mas ele tinha acabado de casar com minha filha. Essa é exatamente a linha do tempo dele, Preston. Ele age rápido antes que as vítimas possam reagir ou procurar aconselhamento jurídico. Os papéis farfalharam novamente. O quanto você sabia sobre a história dele? Nada de concreto. Ele alegou ser um consultor de negócios que trabalhava em casa. A admissão pareceu patética. Ficamos muito felizes que Lily encontrou alguém depois do divórcio. Preston, você está em perigo imediato. A urgência de Edward interrompeu meu choque. Não assine nada. Não dê a ele acesso aos seus documentos financeiros. Não deixe que ele cuide de nenhuma questão legal para você. O que devo fazer com Lilia? Ela não sabe com que tipo de homem se casou. Primeiro, reunimos evidências. Então, protegemos seus ativos. O tom de Edward não admitia argumentos. O coração da sua filha pode se curar, mas suas economias não poderão ser recuperadas se forem roubadas. Fiquei olhando fixamente para a tela do computador, para as evidências da pesquisa de Philip. Ontem ele trouxe um avaliador de imóveis à minha casa e usou meu computador para pesquisar o processo legal. Esse é o procedimento padrão dele. Avaliação profissional, falsificação de documentos de transferência, corrupção de tabelião para validar as assinaturas. Edward falou como se estivesse lendo um manual. Diga-me exatamente o que você observou. Eu descrevi tudo. A demanda do restaurante, a visita do avaliador, o histórico do navegador, as perguntas de Philip durante o período de engajamento. Padrão clássico, confirmou Edward. Preston, estou limpando minha agenda. Você pode vir ao meu escritório amanhã de manhã bem cedo? Traga todos os documentos relacionados à sua propriedade, escritura, testamento, apólices de seguro, extratos bancários. Devo chamar a polícia? Ainda não.
Precisamos primeiro de evidências incontestáveis. A experiência de Edward transparecia em cada palavra. Philip é sofisticado. Ele já foi absolvido de acusações de fraude antes, alegando que as vítimas transferiram propriedades voluntariamente e depois desenvolveram problemas de memória. Problemas de memória. A insinuação me incomodou, mas entendi a estratégia. Mais uma coisa, Preston. A voz de Edward continha um aviso. Tenha muito cuidado perto dele até nos encontrarmos. Se ele suspeitar que você conhece sua verdadeira natureza, ele pode acelerar seu cronograma. Desliguei e fiquei olhando meu reflexo na janela escura. Meu genro não era apenas ganancioso. Ele era um predador profissional que me escolheu como sua próxima vítima. Mas eu não sobrevivi 40 anos na engenharia fugindo dos problemas. Amanhã, Edward e eu começaríamos a construir o caso que destruiria a carreira criminosa de Philip Green. Quando peguei a combinação do meu cofre, ouvi a risada de Philip vinda da cozinha. E pela primeira vez desde o restaurante, sorri. Deixe-o rir enquanto pode. A viagem do escritório de Edward para casa pareceu mais longa do que o normal. Seus avisos ecoando em minha mente como um disco quebrado. Criminoso profissional, fraude sistemática, múltiplas vítimas. As palavras transformaram meu genro de um oportunista irritante em algo muito mais perigoso. O carro de Philip ainda estava parado na minha garagem quando cheguei. Pela janela da cozinha, eu podia vê-lo e Lillian compartilhando o jantar, uma conversa animada e confortável. A cena doméstica comum parecia uma performance grotesca agora que eu sabia a verdade. Entrei pela porta da frente gritando cumprimentos casuais. A voz de Philip veio da cozinha, calorosa e amigável, perguntando sobre minhas tarefas. A mesma voz que exigiu minha casa 3 dias atrás. No meu escritório, tranquei a porta e fui direto para a parede, em segurança, escondido atrás do retrato de Margaret. A combinação 51.728, nosso aniversário de casamento, protegeu nossos documentos mais importantes por 20 anos. Lá dentro estava a base do trabalho da minha vida. Escritura de propriedade de 1985, testamento atualizado de 2023, apólices de seguro, declarações de investimento, documentos que Philip precisava para roubar meu legado. Espalhei tudo sobre minha mesa, estudando cada papel com a precisão de um engenheiro, a escritura da casa, carimbada e autenticada, valendo $400 mil no mercado atual. Meu testamento, deixando tudo para Lillian, foi atualizado após a morte de Margaret. Extratos bancários mostrando economias para aposentadoria que levaram décadas para serem acumuladas. Philip não teve acesso a nada disso ainda, mas os avisos de Edward ecoaram. Ele trabalha rápido. Da cozinha vinha o som de pratos sendo retirados, rotinas normais de um casal que mascaravam a natureza predatória de Philip. Em quantas outras famílias ele havia se infiltrado dessa maneira? Quantos outros pais não se deram conta de que estavam estudando e perceberam tarde demais que tinham acolhido um ladrão em suas casas? Peguei meu diário e comecei a documentar tudo com precisão metódica. Cada conversa suspeita durante o período de noivado, cada pergunta sobre finanças que parecia carinhosa, mas na verdade era apenas um reconhecimento. Preston, você deve estar cansado de ficar andando por aí nessa casa grande. Você já pensou no que fará com todo esse espaço no futuro? Lillian se preocupa com você morando sozinho. Cada comentário agora revelava seu verdadeiro propósito. Avaliação da minha vulnerabilidade, avaliação do meu apego à propriedade, manipulação da preocupação da minha filha com o meu bem-estar. O cofre também continha joias de Margaret, incluindo seu anel de noivado e 2 cenouras, semelhantes às que Philip havia dado a Lillian. Onde um consultor empresarial em dificuldades conseguiu $20 mil por um anel. Fotografei cada documento metodicamente, armazenando cópias em vários locais. Se Philip de alguma forma tivesse acessado os originais, eu ainda teria prova de propriedade. O engenheiro em mim entendia de redundância e sistemas de backup. Meu telefone tocou. Lillian. Pai, você está bem? Você ficou tão quieto desde o jantar de casamento. Sua voz transmitia preocupação genuína, a mesma preocupação que Philip estava, sem dúvida, explorando. Estou bem, querida, só cansada. Philip acha que talvez devêssemos sentar e conversar sobre isso. Limpe o ar. Esclareça as dúvidas ou apresente seus documentos falsificados e avaliações falsas respaldados por pesquisa jurídica e preparação profissional.
Talvez amanhã, eu disse, deixe-me descansar um pouco primeiro. Depois de desligar, continuei meus preparativos de segurança, troquei todas as minhas senhas bancárias, liguei para minha seguradora para adicionar alertas de fraude e agendei uma reunião com meu consultor de investimentos para discutir medidas de proteção. 3 outras famílias foram destruídas, Edward havia dito. 3 outros pais que confiaram na escolha de suas filhas por homens, que acreditaram na unidade familiar acima de qualquer cautela suspeita. Mas eu não era eles. 40 anos de resolução de problemas me ensinaram a analisar ameaças sistematicamente, a me preparar para modos de falha e a criar salvaguardas contra os piores cenários. Tranquei os documentos de volta no cofre e olhei para o relógio. 9h30. Philip e Lillian provavelmente estavam se acomodando para passar a noite, planejando seu futuro na minha casa com meu dinheiro. Amanhã eu começaria a verdadeira batalha. Mas hoje à noite eu tinha mais uma ligação para fazer. A linha direta de prevenção a fraudes do banco atendeu no segundo toque. Primeiro Departamento de Segurança Nacional. Esta é a Jennifer. Aqui é Preston Weaver, conta número 447.291. Preciso denunciar atividades suspeitas envolvendo meu genro. Enquanto eu explicava a situação para Jennifer, ouvi a risada de Philip lá de cima, e meu sorriso retornou. Deixe-o aproveitar sua última noite se sentindo seguro. Amanhã, o mundo dele começaria a desmoronar, assim como ele havia planejado para o meu. 3 dias de pesquisa sistemática se estendiam pela minha frente quando me sentei em frente ao computador para tomar minha primeira xícara de café. Edward me deu uma lista de nomes de vítimas anteriores, e eu tinha 48 horas antes do nosso encontro planejado com as autoridades. Philip ainda estava dormindo lá em cima com Lillian, o que me dava horas preciosas para trabalhar sem ser detectado. A primeira vítima morava em Phoenix. Eleanor Martinez, 73, cuja filha se casou com Philip em outubro. No Natal, documentos falsos alegavam que ela havia vendido sua casa para um comprador à vista por um valor abaixo do mercado. Eu a encontrei no Facebook através do perfil da filha dela. Postagens recentes mostravam um apartamento apertado, reclamações sobre o aumento do aluguel, fotos de netos que ela não podia mais visitar regularmente, o contraste com suas postagens anteriores, uma espaçosa casa de fazenda, fotos de jardins e reuniões familiares que contavam a história que os arquivos de Edward haviam descrito. A presença de Philip nas redes sociais pintou um quadro diferente. Fotos profissionais de rosto, fotos de conferências de negócios, depoimentos de clientes satisfeitos, mas o cruzamento de datas revelou impossibilidades. Philip alega estar em Denver fazendo consultoria enquanto passa a lua de mel em Phoenix com a filha de Elaner. Captura de tela por captura de tela, documentei as contradições. O LinkedIn de Philip mostrou 3 endereços comerciais diferentes em 18 meses. Seu status de relacionamento no Facebook era de casado com 4 mulheres diferentes em 2 anos. Cada relacionamento dura exatamente o mesmo período. Namoro rápido, casamento luxuoso, preocupações imediatas com moradia. O segundo dia trouxe ligações telefônicas que Edward havia combinado. A voz de Eleanor Martinez tremeu enquanto ela descrevia sua provação. Ele foi muito prestativo no começo, ela disse, preocupado com minha segurança, já que eu morava sozinho, e se ofereceu para cuidar das minhas finanças para que eu não ficasse estressado. Suas palavras carregavam o peso da traição. Certa manhã, ele apareceu com um caminhão de mudança e papéis de despejo. Disse que a casa tinha sido vendida para meu próprio bem. Robert Shen, em Denver, teve uma história semelhante. 6 semanas depois do casamento, ele tinha documentos dizendo que eu havia assinado uma procuração. A assinatura parecia real, mas nunca me lembro de ter assinado nada. Cada conversa revelava a operação sofisticada de Philip, falsificadores profissionais de documentos, notários corruptos e expertise jurídica que fazia as vítimas duvidarem de suas próprias memórias. A devastação emocional também foi consistente. Filhos adultos que confiaram mais no novo cônjuge do que nos pais idosos. Famílias separadas por uma confusão fabricada. No 3º dia, eu já havia compilado um cronograma abrangente. O padrão de Philip era invariavelmente idêntico: identificação do alvo por meio de aplicativos de namoro ou eventos sociais, namoro rápido de filhos adultos com dificuldades financeiras, casamento em até 6 meses, preocupações imediatas com moradia, avaliações profissionais, documentos falsificados, e finalmente, a revelação de que o pai idoso havia concordado em vender a casa.
A evidência mais contundente veio de uma publicação excluída nas redes sociais que consegui capturar através do sistema de caixa do Google, publicada 2 dias depois do nosso casamento. Philip escreveu: mais uma aquisição bem-sucedida. Este velho não vai entender o que o atingiu. A aposentadoria antecipada de um investimento imobiliário. A postagem foi excluída em poucas horas, mas eu tinha capturas de tela. O excesso de confiança de Philip criou a evidência perfeita de premeditação. Organizei tudo em categorias. Prova digital mostrando inconsistências na linha do tempo e múltiplas identidades. Provas testemunhais de vítimas anteriores. Provas documentais de assinaturas falsas e reconhecimentos de firma impossíveis. E evidências financeiras rastreando transações fraudulentas. Edward ligou na quarta-feira à noite para verificar meu progresso. Este é um trabalho excepcional, Preston, ele disse depois de analisar minhas descobertas preliminares. A maioria das vítimas só descobre o padrão depois de perder tudo. Quais são os nossos próximos passos? Amanhã nos encontraremos com a detetive Sarah Miller. Ela está rastreando Philip há 2 anos, mas não tem provas suficientes para acusações. A satisfação de Edward era evidente. Sua pesquisa pode finalmente nos dar o que precisamos. Naquela noite, chequei 2 vezes cada documento, cada captura de tela, cada declaração de vítima. 3 dias de investigação intensiva me transformaram de um dono de casa confuso em um detetive competente. As evidências eram esmagadoras, metódicas e destruiriam a carreira criminosa de Philip. Enquanto me preparava para fechar meu laptop, um último detalhe chamou minha atenção. A postagem mais recente de Philip no Facebook foi publicada há apenas 1 hora. Mudanças emocionantes estão por vir. Às vezes, família significa tomar decisões difíceis para o benefício de todos. O momento certo me deu arrepios. Philip estava se preparando para agir, provavelmente amanhã, quando ele achava que eu estava mais vulnerável. Salvei a captura de tela e sorri tristemente. Deixe-o tentar. Eu estava pronto. Depois de 3 dias intensos curvado sobre o meu computador, reunindo evidências contra Philip, decidi limpar a casa direito. A ironia não passou despercebida para mim, preparando minha casa enquanto planejava protegê-la do homem que dormia no andar de cima com minha filha. Enquanto movia a mesa de centro para passar o aspirador embaixo dela, algo refletiu à luz da manhã. Uma lente minúscula, do tamanho de um botão de camisa, estava aninhada atrás da tigela de cerâmica decorativa que Margaret havia comprado na Itália. Minha mente de engenheiro processou a impossibilidade imediatamente. Não era poeira nem um parafuso de queda. Alguém colocou uma câmera na minha sala de estar. Minhas mãos tremiam enquanto eu examinava o dispositivo mais de perto. Ativado por movimento de nível profissional com o que parecia ser um slot para cartão microSD. A instalação era sofisticada, quase invisível, a menos que você soubesse exatamente onde olhar. Philip estava me gravando. A violação foi pior do que sua exigência pela minha casa. Este era meu santuário, o lugar onde lamentei a morte de Margaret, onde fiz ligações telefônicas particulares, onde planejei minha investigação. Tudo isso capturado em vídeo digital. Lutei contra a vontade de arrancar o dispositivo do seu esconderijo. Evidência. Isso poderia ser uma evidência se eu tivesse lidado com isso corretamente. Usando uma pequena chave de fenda da minha caixa de ferramentas, extraí cuidadosamente o cartão microSD. Meu computador demorou uma eternidade para reconhecer o pequeno dispositivo, e cada segundo se estendia enquanto eu imaginava quais gravações Philip poderia ter feito. Apareceram na tela 47 arquivos de vídeo, abrangendo 2 semanas, o mais antigo datado do 3º dia de Philip na minha casa. Cliquei no primeiro arquivo com um medo crescente. Meu próprio rosto preencheu a tela, falando ao telefone com minha seguradora sobre questões rotineiras sobre apólices. A qualidade do áudio era cristalina. O vídeo é surpreendentemente nítido para um dispositivo tão pequeno. Arquivo após arquivo mostrava minhas rotinas diárias, café da manhã, notícias da noite, conversas telefônicas com Edward sobre planejamento patrimonial. Philip estava catalogando minha vida, aprendendo meus padrões, provavelmente procurando informações que pudesse usar contra mim. Então descobri o que ele realmente estava gravando. O arquivo 38 mostra o próprio Philip em pé na minha sala de estar enquanto eu estava no supermercado. Ele estava ao telefone falando com alguém com naturalidade e confiança. O velho é completamente confiante.
A voz de Philip chegou aos alto-falantes do meu computador com clareza cristalina. Até o final do mês, a casa será nossa. Os documentos estão quase prontos. Pausei a gravação, com o coração disparado, e aqui estava a voz de Philip, com suas próprias palavras, admitindo intenção criminosa. A conversa continuou. Richard, você tem certeza de que os selos do notário passarão na inspeção? Richard, um nome que não reconheci, mas claramente cúmplice de Philip. Esses alvos idosos às vezes surpreendem você, foi a resposta de Philip pelo viva voz. Ele é exatamente como os outros, orgulhoso, independente, mas, no fundo, ingênuo. A risada de Philip continha uma satisfação cruel. Na verdade, ele pagou 15 mil pelo nosso casamento. Tornou muito fácil parecer legítimo. Minha visão ficou turva de raiva, cada suspeita foi confirmada, cada medo foi validado. A gravação continuou. E a filha? Lilia nunca acreditará em seu querido papai mais do que em seu amoroso marido. Ela é o disfarce perfeito. Cobertura perfeita. Minha filha não era esposa dele. Ela era seu álibi. Copiei o arquivo imediatamente, criando backups em vários dispositivos. Esta única gravação valeu mais do que 3 dias de trabalho de detetive. As próprias palavras de Philip declaram claramente suas intenções criminosas, nomeando seu cúmplice e revelando seu plano completo. Richard Fox, descobri por meio de outras gravações, era o tabelião corrupto que validou documentos falsificados para as vítimas anteriores de Philip. Conversas telefônicas entre eles detalharam toda a operação. Seleção de alvos, preparação de documentos, manipulação familiar, transferência de propriedade. Mas Philip cometeu um erro crucial. Sua arrogância o levou a discutir seus crimes em detalhes, sem nunca suspeitar que seu próprio equipamento de vigilância se tornaria uma evidência contra ele. Fiquei olhando meu reflexo na tela do computador, processando a magnitude daquela descoberta. A câmera escondida tinha o objetivo de dar a Philip uma vantagem, informações privilegiadas sobre minhas defesas e rotinas diárias. Em vez disso, seu excesso de confiança me deu provas irrefutáveis de sua conspiração criminosa. Fechei o laptop e peguei meu telefone. Essa evidência mudou tudo. Era hora de parar de investigar e começar a processar. A detetive Sarah Miller foi a recomendação de Edward para casos exatamente como esse. Ao ligar para o departamento de polícia, finalmente senti que estava passando da defesa para o ataque. A própria arrogância de Philip o destruiria. A delegacia de polícia no centro da cidade parecia mais intimidadora do que eu esperava. Enquanto eu caminhava pela porta da frente, carregando uma maleta cheia com 3 semanas de evidências contra meu genro. As gravações da câmera escondida de ontem foram a peça final de um quebra-cabeça que eu nunca quis resolver, mas a detetive Sarah Miller concordou em me ver imediatamente quando mencionei o nome de Philip Green. Sr. Weaver. Uma mulher de 40 anos se aproximou, com um distintivo bem visível na jaqueta. Sou o detetive Miller. Obrigado por ter vindo. Seu aperto de mão foi firme e profissional, mas percebi uma curiosidade genuína em sua expressão enquanto ela me conduzia em direção à sala de entrevista. Tenho que admitir que não esperava muito quando você ligou, ela disse, gesticulando para que eu me sentasse à sua frente, em uma mesa de metal. A maioria das vítimas idosas de fraude tem pouquíssimas evidências concretas. Coloquei minha maleta na mesa com precisão deliberada. Detetive Miller, trabalhei 40 anos como engenheiro. Acredito em documentação. Ela abriu minha maleta e começou a rever as pastas organizadas, com as sobrancelhas erguidas constantemente, capturas de tela de redes sociais, depoimentos de vítimas, registros financeiros, e finalmente, as gravações de áudio da câmera escondida de Philip. Depois de analisar o que você me trouxe, ela disse após 20 minutos de exame cuidadoso. Posso ver que este é o caso mais completo que vi em 15 anos. A detetive Miller virou-se para o computador e digitou rapidamente. Estamos monitorando Philip Green em 3 estados há 8 meses. Ele é procurado em conexão com pelo menos 12 casos de fraude. 12. O número me surpreendeu. Como isso é possível? Ele é muito bom no que faz. Seu tom transmitia frustração profissional. As vítimas muitas vezes ficam envergonhadas de denunciar, e as evidências geralmente são insuficientes para processar. Ela abriu o arquivo policial de Philip, mostrando-me um mapa com alfinetes vermelhos marcando locais em Illinois, Colorado e Arizona.
Cada alfinete representava uma família destruída. Bem, eu não estou envergonhado, eu disse firmemente, e tenho muitas evidências de que você está. A detetive Miller se inclinou para a frente, sua atitude mudando de rotina para uma estratégia ativa. Sr. Weaver, o senhor pode ser a chave para finalmente deter esse homem, mas isso exigiria sua cooperação ativa em uma operação policial. Meu pulso acelerou. Que tipo de cooperação? Precisamos que você haja normalmente. Deixe Philip prosseguir com seu plano enquanto registramos tudo como evidência. Ela estudou meu rosto cuidadosamente. Significa deixá-lo pensar que está tendo sucesso até que o tenhamos gravado cometendo o crime. A ideia de fingir normalidade enquanto Philip conspirava contra mim parecia surreal. Você quer que eu deixe ele pensar que está ganhando? Até que tenhamos provas irrefutáveis de intenção criminosa. Suas gravações são excelentes, mas precisamos que ele tente a fraude de verdade. A experiência da detetive Miller ficou evidente em sua abordagem metódica. É a única maneira de garantir a condenação. E a minha segurança? Teremos policiais posicionados ao redor da sua casa. Tempo de resposta inferior a 30 segundos. Ela pegou um pequeno dispositivo, não maior que um chaveiro de carro. Botão de pânico. Um toque traz backup imediato. Segurei o dispositivo, sentindo seu peso. Depois de 3 semanas reunindo evidências, a perspectiva de finalmente confrontar Philip diretamente parecia assustadora e necessária. Quando isso aconteceria? Com base em suas gravações, Philip mencionou o final do mês. Isso nos dá uma semana para nos preparar. O detetive Miller começou a organizar minhas evidências em pastas oficiais da polícia. Precisaremos instalar equipamentos de gravação adicionais, coordenar com o gabinete do promotor público e informar nossa equipe tática. E quanto a Lilia? Minha filha não sabe com quem é casada. A expressão do detetive Miller suavizou um pouco. As situações familiares são sempre a parte mais difícil desses casos, mas proteger sua filha significa deter Philip antes que ele destrua mais famílias. Pensei em Eleanor Martinez chorando por sua casa perdida. Robert Shen, hospitalizado devido ao estresse. 12 famílias separadas pela ganância de um homem. Detetive Miller, o que você precisa de mim? Tudo o que você me deu hoje é um começo perfeito. Ela se levantou, estendendo a mão novamente. Amanhã de manhã, minha equipe técnica visitará sua casa para instalar equipamentos de vigilância. Amanhã à noite, estaremos prontos para o próximo movimento de Philip. Enquanto ela me acompanhava até a saída da estação, senti o peso dos nossos planos caindo sobre meus ombros. 24 horas para me preparar mentalmente para a conversa mais importante que eu teria com Philip. O Sr. Weaver, detetive Miller, disse na porta, em 15 anos de trabalho policial, nunca vi uma vítima virar o jogo tão completamente. Philip Green não tem ideia do que está por vir. Voltei para casa sabendo que minha aposentadoria tranquila havia se tornado o capítulo final da carreira de um criminoso. A casa parecia diferente quando entrei pela porta da frente, sabendo que em 24 horas ela seria transformada em uma cena de crime. A equipe técnica do detetive Miller chegava às 8 horas para instalar o equipamento e, à noite, cada palavra dita por Philip era registrada como evidência. Tive uma noite para me preparar mentalmente para a apresentação da minha vida. Lily e Philip saíram à noite, o que me deu horas preciosas de solidão para processar o que estava por vir. Sentei-me no meu escritório, cercado pelas evidências que me trouxeram até aquele ponto, e tentei imaginar a conversa do dia seguinte. Philip apresentaria seus documentos falsificados com confiança praticada. Eu precisaria reagir naturalmente, chocado, confuso, gradualmente derrotado. A performance tinha que ser convincente o suficiente para que ele revelasse seus métodos criminosos diante das câmeras. Amanhã chegou rápido demais. Pontualmente às 8 horas, 3 vans sem identificação entraram na minha garagem. O detetive Miller saiu do primeiro veículo, seguido por especialistas técnicos carregando maletas de equipamentos. Sr. Weaver, teremos tudo instalado em 4 horas, ela anunciou, direcionando sua equipe para minha casa. Depois disso, ensaiamos. Observei fascinado enquanto os especialistas trabalhavam com precisão cirúrgica. Microcâmeras apareceram por toda a minha sala de estar e cozinha, cada dispositivo menor que uma moeda de 25 centavos e completamente invisível quando posicionado. Equipamentos de áudio foram adicionados em seguida. Microfones direcionais que podem capturar conversas sussurradas do outro lado da sala.
Essas câmeras gravam em ultra alta definição, explicou o técnico principal, ajustando uma lente atrás de uma moldura. O sistema de áudio filtra o ruído de fundo automaticamente. A menos que Philip procure especificamente por equipamentos de vigilância, ele não notará nada. O detetive Miller me entregou um fone de ouvido do tamanho de um aparelho auditivo. Comunicação direta com nossa estação de monitoramento. Poderemos orientá-lo se necessário. Onde você será posicionado? Unidade de comando móvel do outro lado da rua. Oficiais em casas vizinhas. Equipe de apoio a 2 quarteirões de distância. Ela me mostrou um tablet exibindo vários ângulos de câmera da minha sala de estar. O tempo de resposta será inferior a 30 segundos se você usar o sinal de pânico. Ao meio-dia, a instalação estava concluída. Minha casa familiar havia se tornado um sofisticado estúdio de gravação. Todos os equipamentos de ocultação de superfícies valem milhares de dólares. Agora vamos ensaiar, anunciou o detetive Miller. Durante 2 horas praticamos cenários prováveis. Um detetive interpretou Philip enquanto eu ensaiava respostas naturais às suas táticas de manipulação. Lembre-se de que sua segurança é nossa maior prioridade. O detetive Miller enfatizou: não tente prendê-lo. Deixe que ele revele sua criminalidade organicamente. Seja você mesmo. Seja desconfiado. Faça as perguntas que qualquer pessoa sensata faria. Então, Preston, precisamos discutir a papelada da transferência da casa, disse o detetive, simulando a provável abordagem de Philip. Não estou interessado em transferir nada, respondi. Perfeito. Mantenha suas respostas naturais e firmes. Quanto mais ele tiver que explicar, mais evidências reuniremos. Às 3 horas, o detetive Miller testou todos os sistemas de comunicação uma última vez. O fone de ouvido estalou e ganhou vida. Testando, Sr. Weaver. Você consegue me ouvir claramente? Cristalino. Excelente. Os oficiais estão se posicionando agora. Observei pela janela da minha cozinha enquanto vizinhos que eu conhecia há anos recebiam parentes em suas casas. Cecil Brown me deu um aceno sutil do seu jardim da frente, sabendo que sua casa agora continha 2 policiais armados. Verificação técnica concluída, informou o detetive Miller. Todas as câmeras gravando, níveis de áudio ótimos, sistemas de comunicação ativos. A casa parecia exatamente a mesma, mas eu sabia que um equipamento sofisticado, mais valioso que meu carro, agora estava documentando cada movimento, cada conversa, cada respiração. Às 5 horas, o carro de Philip entrou na garagem. Hora do show, Sr. Weaver, a voz do detetive Miller sussurrou no meu fone de ouvido. Lembre-se, estamos aqui com você. Apertei o botão de pânico no meu bolso e observei pela janela da frente enquanto Philip se aproximava da minha porta, carregando um envelope pardo que, sem dúvida, continha documentos falsificados com minha assinatura. Ele bateu com alegre confiança, completamente alheio a que sua próxima conversa seria a última como um homem livre. A campainha tocou exatamente às 2 horas, e senti a pequena vibração do dispositivo de comunicação no meu bolso. Sinal do detetive Miller de que todo o equipamento de gravação estava ativo. Pela janela, observei Philip subir os degraus da minha casa com outro homem carregando uma maleta de couro, ambos com um sorriso confiante que agora reconheço como predatório. Era isso, o momento que 3 semanas de investigação estavam construindo. Abri a porta com calma praticada. Philip, e você trouxe um amigo, Preston? O entusiasmo de Philip parecia genuíno, o que tornou seu engano ainda mais assustador. Este é Richard Fox, tabelião público licenciado. Temos notícias maravilhosas sobre sua situação de moradia. Richard Fox parecia exatamente um oficial corrupto, de meia-idade, excessivamente formal, portando-se com falsa autoridade. Seu aperto de mão era como tocar uma cobra. Sr. Weaver, é um prazer, disse Richard, com a voz cheia de sinceridade artificial. Philip me contou muito sobre suas circunstâncias únicas. Eles se instalaram na minha sala de estar com uma confiança teatral. Philip espalhando documentos na minha mesa de centro como se fosse o dono do lugar. As câmeras escondidas registravam cada gesto, cada sorriso, cada movimento calculado. Preston, tem uma notícia incrível, anunciou Philip, com a voz no mesmo tom que usará ao pedir Lily em casamento. Acabamos de concluir a venda desta casa. Você está se mudando para uma adorável instituição para idosos. Está tudo arranjado.
Examinei os documentos com precisão de engenharia, notando a qualidade profissional das falsificações. Isso é interessante, Philip. Para quem exatamente você vendeu minha casa? Uma família jovem e maravilhosa. Eles estão pagando bem acima do valor de mercado. O sorriso de Philip nunca vacilou. O Richard aqui tem toda a documentação legal. Richard abriu sua maleta com esmero, revelando carimbos, selos e equipamentos de autenticação de documentos com aparência oficial. Sr. Weaver, estes documentos mostram a venda concluída de sua propriedade. Tudo é juridicamente vinculativo e devidamente autenticado em cartório. Não me lembro de ter concordado em vender minha casa, Sr. Fox. Às vezes, os idosos esquecem esses importantes compromissos, respondeu Richard com condescendência praticada. A papelada mostra claramente sua assinatura e consentimento. Perfeito. Eles estavam montando todo o esquema de fraude diante das câmeras, usando exatamente a linguagem que o detetive Miller havia previsto. Bem, isso é certamente inesperado, eu disse, mantendo meu papel de vítima idosa e confusa. Talvez devêssemos ir primeiro até a delegacia, só para ter certeza de que está tudo certo. A expressão confiante de Philip cintilou por apenas um momento. A delegacia? Por que precisaríamos ir lá? Eles estão muito interessados nas informações que enviei sobre suas vendas anteriores de casas. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. O rosto de Philip ficou pálido enquanto Richard se mexia nervosamente na cadeira. O quê? O que você quer dizer com vendas anteriores? A voz de Philip havia perdido o tom confiante. Quero dizer suas atividades em Phoenix, Denver e outras 3 cidades, Philip. A polícia está procurando por você há algum tempo. Philip se levantou abruptamente e os documentos da falsificação se espalharam. Você está falando bobagem. Richard, diga a ele que esses documentos são completamente legais. Philip, do que ele está falando? A máscara profissional de Richard estava rachando. Você disse que esta era uma operação limpa. Quero dizer que a detetive Sarah Miller tem 47 gravações suas discutindo seus planos criminosos, Philip. Fiquei sentado, observando o pânico deles aumentar, incluindo sua conversa com Richard sobre selos falsos de notário. Richard ficou branco. Philip, você disse que a casa dele estava limpa. Você nunca mencionou investigações policiais. Cale a boca, Richard. Philip pegou os documentos e foi em direção à porta. Este velho está confuso. Ele não sabe do que está falando. Mas o som de portas de carros batendo lá fora o fez congelar no meio do caminho. Pela janela, viaturas policiais sem identificação cercavam minha casa, com policiais se posicionando em cada saída. Philip se virou para mim, sua confiança predatória substituída por medo desesperado. O que é que você fez? Apertei o botão de pânico no meu bolso e disse calmamente. Eu protegi minha casa de ladrões, Philip. Algo que você deveria ter considerado antes de decidir escolher o engenheiro errado. A porta da frente se abriu e o detetive Miller entrou com 3 policiais uniformizados, seus distintivos brilhando sob as luzes da minha sala de estar. Philip Green, ela anunciou com satisfação profissional. Você está preso. Receio que não tenha para onde correr, Philip. A porta da frente se abriu antes que ele pudesse alcançá-la, e o detetive Miller entrou com 3 policiais uniformizados, seus distintivos brilhando sob as luzes da minha sala de estar. Philip ficou paralisado no centro da minha sala de estar, ainda segurando os documentos falsificados que agora serviriam como evidência de seus crimes. Philip Green, você está preso por fraude, falsificação, abuso de idosos, conspiração e uma empresa criminosa interestadual, anunciou a detetive Miller, sua voz carregando a autoridade de 15 anos na aplicação da lei. Isso é ridículo, a confiança de Philip quebrou completamente. Preston, diga a eles que isso é um mal-entendido familiar. O único mal-entendido, Philip, foi pensar que você poderia roubar minha casa. Permaneci sentado, observando a justiça se desenrolar com precisão de engenharia. Richard Fox já havia levantado as mãos em sinal de rendição, com sua maleta aberta revelando as ferramentas de seu comércio criminoso. Oficiais, quero cooperar totalmente, disse ele, com a voz trêmula. Eu não sabia sobre seus crimes anteriores. Sr. Fox, o senhor também está preso, respondeu o detetive Miller. Sua cooperação será registrada em seu arquivo.
Richard, não diga nada, gritou Philip enquanto os policiais se moviam para prendê-lo. Eles não podem provar nada, mas podem provar tudo. As câmeras de vigilância capturaram cada palavra, cada gesto, cada admissão incriminatória. Quando Philip levantou as mãos para pedir algemas, senti a satisfação de um projeto complexo de engenharia chegando à conclusão bem-sucedida. Senhor, precisamos que você entregue esses documentos, ordenou um oficial. O último ato de desafio de Philip foi tentar rasgar os documentos falsos. 2 policiais o pararam imediatamente, preservando evidências que o enviariam para uma prisão federal. Esses papéis são um assunto privado da família, ele protestou. Há evidências em vários casos de crimes graves em 3 estados. O detetive Miller corrigiu cuidadosamente a coleta de cada documento para a cadeia de evidências. Pela janela da frente, observei os vizinhos reunidos na calçada. Seu Brown estava em seu quintal com os braços cruzados, acenando em aprovação. A tranquila rua suburbana havia se tornado uma cena de crime, e toda a comunidade estava testemunhando a queda de Philip. Sr. Weaver, para que fique registrado, o detetive Miller disse, esses homens tentaram reivindicar fraudulentamente a propriedade da sua casa usando documentos falsos? Sim, detetive, usando assinaturas falsas, selos notariais corruptos e táticas sistemáticas de intimidação. Ele está mentindo. O desespero de Philip estava completo agora. Este era um arranjo familiar legítimo. Eu estava ajudando um homem idoso que não conseguia administrar seus próprios assuntos. A ironia era perfeita. A defesa final de Philip foi exatamente a atitude condescendente que me motivou a revidar tão metodicamente. Sua honra determinará a legitimidade, respondeu o detetive Miller, conduzindo Philip algemado em direção à porta. A cooperação de Richard começou imediatamente. Policiais, têm informações sobre outras operações, outros alvos que Philip estava pesquisando. Quero ajudar a prevenir mais crimes. Escolha inteligente, Sr. Fox. O detetive Miller disse que a cooperação total pode reduzir sua sentença de 15 para 5 anos. Enquanto os carros da polícia carregavam seus prisioneiros, as vans da mídia começaram a chegar. A notícia de que uma grande operação de fraude havia sido exposta pelo trabalho detetivesco de um morador idoso se espalhou rapidamente pelo bairro. Sr. Weaver, um repórter chamou por trás da fita policial. Como você descobriu esse esquema criminoso? 40 anos de engenharia me ensinaram a analisar problemas sistematicamente, respondi. Quando algo não faz sentido, você investiga até que faça. O detetive Miller retornou enquanto a multidão se dispersava. Excelente trabalho, Sr. Weaver. Esta prisão encerra casos em 5 estados. Você provavelmente já salvou dezenas de famílias de fraudes semelhantes. O que acontece depois? Julgamento em cerca de 8 semanas. Com suas evidências e as gravações de hoje, a condenação é praticamente certa. Ela me entregou seu cartão. O promotor vai querer discutir seu depoimento, mas esse caso é o mais sólido possível. Olhei para minha casa, finalmente segura novamente, não mais ameaçada por predadores criminosos. O equipamento de vigilância seria removido amanhã, fazendo com que minha casa voltasse ao normal. Mas eu nunca mais seria a mesma pessoa que ficou surpresa com a demanda de Philip 3 semanas atrás. Detetive Miller, eu disse, obrigado por acreditar que as suspeitas de um velho valiam a pena investigar. Sr. Weaver, ela respondeu com genuíno respeito, o senhor não se ajudou apenas. Você deteve um criminoso profissional que estava destruindo famílias por todo o país. Isso é algo para se orgulhar. Quando o último carro de polícia desapareceu na minha rua tranquila, percebi que, embora essa batalha tivesse sido vencida, a guerra por justiça estava apenas começando. O julgamento de Philip seria o capítulo final de uma história que começou com sua exigência arrogante pela minha casa. Mas esta noite, pela primeira vez em semanas, eu dormiria em paz na minha própria cama, na minha própria casa, protegida pela minha própria inteligência e determinação. 8 semanas se passaram desde a prisão de Philip, e eu subi os degraus de granito do tribunal do condado de Cook carregando a mesma maleta que ajudou a condená-lo. A manhã de primavera estava fresca, o sol de maio aquecia meu rosto enquanto eu me preparava para o confronto final. A detetive Miller esperou na entrada do tribunal e sorriu ao me ver se aproximando. Pronto para o capítulo final, Sr. Weaver? Ela perguntou. Mais do que pronto, respondi, sentindo o peso da justiça na minha pasta. Lá dentro, o tribunal fervilhava de atividade.
Philip sentou-se à mesa do réu vestindo um macacão laranja, e sua arrogância foi substituída pelo olhar vazio de um homem que enfrentaria décadas de prisão. Richard Fox já havia se declarado culpado em troca de testemunho contra seu ex-parceiro. Mas o local mais importante era Lillian sentada na primeira fila, atrás da mesa da promotoria. Ela pediu o divórcio uma semana após a prisão de Philip, recuperando seu nome de solteira e sua dignidade. Quando nossos olhares se encontraram, ela sorriu com o mesmo calor que eu lembrava da sua infância. O juiz Jonathan Clark ordenou a abertura do tribunal. Senhoras e senhores do júri, estamos aqui hoje para determinar a culpa ou inocência de Philip Green nas acusações de fraude interestadual, falsificação, abuso de idosos e conspiração criminosa. A declaração de abertura do promotor expôs sistematicamente o império criminoso de Philip, 12 vítimas em 5 estados, mais de 2 milhões de dólares em propriedades roubadas, um padrão de fraudes matrimoniais contra idosos que durou 3 anos. As evidências mostrarão, concluiu o promotor, que Philip Green não é um criminoso oportunista, mas um predador sistemático que destruiu famílias para lucro pessoal. O advogado de defesa de Philip tentou controlar os danos. Senhoras e senhores, meu cliente fez escolhas ruins, mas ele não é o mentor alegado pela promotoria. Ele foi manipulado por outros para essas situações infelizes. Quase ri. Mesmo enfrentando prisão perpétua, Philip não conseguia aceitar a responsabilidade por suas próprias ações. O caso da promotoria se desenrolou com precisão matemática. Vítima após vítima testemunhou sobre os mesmos métodos de Philip: namoro rápido, preocupações imediatas com moradia, documentos falsificados, reconhecimento de firma corrupto e destruição da família. Eleanor Martinez, de Phoenix, falou em meio às lágrimas sobre a perda de sua casa de 40 anos. Robert Shen, de Denver, descreveu o ataque cardíaco induzido pelo estresse que se seguiu ao seu despejo. Cada história era idêntica. Cada família devastada pelo mesmo predador sistemático. Depois vieram as gravações de áudio da câmera de vigilância do próprio Philip. O tribunal ficou em silêncio enquanto sua voz preenchia o ambiente. O velho é completamente confiante. Até o final do mês, a casa será nossa. O rosto de Philip se contorceu ao ouvir suas próprias palavras condenando-o. Não houve defesa contra sua própria confissão gravada. Sr. Weaver, chamou o promotor, por favor, suba ao banco das testemunhas. Caminhei até o banco das testemunhas com passos firmes, sentindo o peso não apenas do meu próprio caso, mas de todas as famílias que Philip havia destruído. Sr. Weaver, por favor, descreva os eventos de 25 de março. O réu chegou à minha casa com documentos falsos alegando que eu tinha vendido minha propriedade, eu disse claramente. Ele exigiu despejo imediato e ameaçou me colocar em uma casa de repouso se eu não obedecesse. Como você respondeu? Sugeri que visitássemos a delegacia onde eu já havia relatado suas atividades criminosas com base em 3 semanas de investigação. O advogado de Philip tentou um interrogatório. Sr. Weaver, não é possível que isso tenha sido apenas um mal-entendido familiar? Conselheiro, respondi com precisão de engenharia. Criminosos sistemáticos que têm como alvo vítimas idosas em vários estados não criam mal-entendidos. Eles criam casos federais. O tribunal explodiu em risadas silenciosas. Até o juiz sorriu. Após 2 dias de depoimentos, o júri deliberou por menos de 3 horas. O veredito foi unânime. Culpado de todas as acusações. A sentença do juiz Clark foi rápida e implacável. Sr. Green, o senhor sistematicamente tem como alvo cidadãos idosos vulneráveis para exploração financeira. Este tribunal o condena a 12 anos de prisão federal com restituição integral a todas as vítimas. As pernas de Philip cederam quando o oficial de justiça se aproximou com algemas. O predador confiante que exigiu minha casa 2 meses atrás agora era um homem destruído, enfrentando mais de uma década atrás das grades. Richard Fox recebeu 5 anos com possibilidade de liberdade condicional. Sua cooperação foi notada, mas não desculpada. Do lado de fora do tribunal, Lillian me abraçou forte. Pai, estou muito orgulhoso de como você protegeu não só a si mesmo, mas todas as outras famílias. Querida, você amou alguém que enganou profissionais por anos. Isso mostra seu bom coração, não seu mau julgamento. Como você pode me perdoar por trazê-lo para nossas vidas? Porque você é minha filha e merece alguém que valorize a pessoa maravilhosa que você é. O detetive Miller se juntou a nós na escadaria do tribunal.
Sr. Weaver, este caso será ensinado na polícia. Você mostrou que a idade traz sabedoria, não vulnerabilidade. Enquanto Lilian e eu voltávamos para casa juntas, ela estendeu a mão e apertou a minha. Pai, o que vem a seguir para você? Pensei em fazer palestras sobre prevenção de fraudes contra idosos, em ajudar outras vítimas a encontrarem suas vozes, em usar minha mente engenheira para resolver problemas que vão além dos meus. Seja lá o que vier a seguir, eu disse, sei que consigo lidar com isso. Aos 68 anos, aprendi que proteger a família exige não apenas amor, mas pensamento estratégico, preparação cuidadosa e determinação inabalável. Às vezes, essa combinação é exatamente o que a justiça mais precisa. Minha casa estava segura, minha filha estava se recuperando, e Philip Green passaria os próximos 12 anos lembrando do velho que se recusou a ser sua vítima. Se você gostou desta história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões sobre a história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.